Milionário quase demite faxineira por um colar, mas descobre que ele escondia um segredo. Osvaldo Mendonça sentia o peito apertar toda vez que olhava para a caixa de joias vazia da esposa. 2 anos após a partida de Helena, ele ainda não conseguia aceitar que ela não voltaria mais para casa. A dor era tanta que evitava entrar no quarto principal, onde as lembranças dela estavam por toda parte. Foi quando decidiu procurar o colar de diamantes que Helena tanto amava, que a situação se complicou de uma forma que ele jamais poderia imaginar. A joia não estava na caixinha de veludo azul, onde sempre ficava guardada. Osvaldo revirou toda a penteadeira, abriu cada gaveta com desespero crescente. Onde estava o colar? Era uma peça única, feita sob medida por um joalheiro famoso de São Paulo, com diamantes que ele mesmo havia escolhido para presentear Helena no aniversário de 20 anos de casamento. Valia mais de R$ 200.000, mas o valor sentimental era inestimável. Sua primeira reação foi chamar Gabriel, seu filho de 35 anos, que morava na mansão familiar nos Jardins desde que se separou da esposa no ano anterior. Gabriel trabalhava na empresa da família, uma construtora que Osvaldo havia construído do zero nas últimas 4 décadas. «Gabriel, venha aqui agora!» gritou Osvaldo do quarto de Helena. Gabriel subiu correndo as escadas de mármore, preocupado com o tom desesperado do pai. Encontrou Osvaldo de pé ao lado da penteadeira, com gavetas abertas e joias espalhadas sobre a superfície de mogno. «O que aconteceu, pai?» «O colar de diamantes da sua mãe sumiu», disse Osvaldo, com a voz embargada. Gabriel sentiu um aperto no peito. Aquele colar representava muito para a família. Helena o usava em todas as ocasiões especiais e sempre dizia que se sentia protegida quando o colocava no pescoço. «Tem certeza de que não está em outro lugar?» A mãe às vezes guardava as joias em locais diferentes quando viajávamos. «Não», exclamou Osvaldo mais alto do que pretendia. «Eu mesmo coloquei aqui depois do funeral. Verifiquei várias vezes nesses 2 anos. Estava aqui ainda na semana passada.» Gabriel tentou acalmar o pai, mas também estava inquieto. Quem teria acesso ao quarto? A casa era protegida por câmeras de segurança e sistema de alarme. Apenas a família e os funcionários tinham as chaves. «Vamos pensar com calma. Quem esteve aqui nos últimos dias?» «Só a Rafaela», respondeu Osvaldo. E Gabriel percebeu uma mudança no tom da voz do pai. Rafaela Santos trabalhava como faxineira na casa há 3 anos. Era uma jovem de 25 anos, nascida em uma comunidade na zona sul de São Paulo. Começou a trabalhar para a família quando Helena ainda era viva e sempre foi considerada uma funcionária exemplar. Chegava pontualmente às 7 da manhã e trabalhava até às 4 da tarde, 5 dias por semana. «Pai, você não está pensando que...» «Não estou pensando nada», interrompeu Osvaldo. «Mas ela é a única pessoa que tem acesso a este quarto além de nós.» Gabriel conhecia Rafaela há 3 anos e nunca havia tido motivos para desconfiar dela. A jovem era dedicada, cuidadosa com os objetos da casa e sempre respeitosa. Além disso, Helena gostava muito dela e costumava dizer que Rafaela era como uma filha que nunca teve. «Vou chamá-la para conversar», disse Gabriel. «Mas vamos com calma. Pode ser um mal-entendido.» Osvaldo assentiu, mas Gabriel pôde ver a raiva crescendo em seus olhos. O pai estava claramente perturbado, e Gabriel sabia que quando Osvaldo ficava nervoso, podia ser explosivo e injusto. Eles desceram até a cozinha, onde Rafaela estava organizando os produtos de limpeza. Ela usava o uniforme azul e branco que Helena havia comprado para ela, e tinha os cabelos presos em um coque bem feito. Quando viu os 2 homens entrando na cozinha com expressões sérias, sentiu um aperto no estômago. «Bom dia, seu Osvaldo, Gabriel. Aconteceu alguma coisa?» Gabriel olhou para o pai, esperando que ele começasse a conversa de forma civilizada. Mas Osvaldo foi direto ao ponto. «Rafaela, o colar de diamantes da minha esposa sumiu do quarto. Você sabe alguma coisa sobre isso?» Rafaela sentiu as pernas bambas. Ela conhecia aquele colar muito bem. Helena costumava usá-lo quando recebia visitas importantes, e Rafaela sempre admirava como a peça brilhava no pescoço da patroa. «Não, senhor. Eu não sei de nada. Quando foi que percebeu que estava sumindo?»
Ontem à noite fui procurá-lo, e não estava na caixinha onde sempre fica. Mas eu limpei o quarto anteontem e estava tudo no lugar, respondeu Rafaela, tentando lembrar dos detalhes. Osvaldo a observou atentamente, procurando sinais de nervosismo ou mentira. Rafaela estava claramente assustada, mas isso tanto podia ser culpa quanto medo de uma acusação injusta. Você tem certeza de que estava lá quando limpou? Tenho, sim. Eu sempre tomo cuidado especial com as joias da dona Helena. Limpo cada peça com carinho. Gabriel interferiu antes que a situação ficasse mais tensa. Rafaela, você notou se alguém mais esteve no quarto nos últimos dias? Algum visitante, fornecedor, qualquer pessoa diferente? Não, Gabriel. Só vocês dois e eu entramos lá. Ah, e o seu primo Renato esteve aqui na segunda-feira, mas ele não subiu. Osvaldo se lembrou da visita do sobrinho. Renato Mendonça era filho de seu irmão mais novo e trabalhava como advogado. Havia vindo à casa para tratar de alguns assuntos relacionados à empresa. Renato ficou só na sala, murmurou Osvaldo mais para si mesmo. Gabriel sentiu que havia algo estranho no comportamento do pai. Osvaldo parecia nervoso demais, como se estivesse escondendo alguma coisa. Mas decidiu focar na investigação do colar. Rafaela, você poderia nos ajudar a procurar? Talvez a joia tenha caído em algum lugar, ou a mamãe tenha guardado em outro local. Claro, respondeu Rafaela, aliviada por poder ajudar ativamente. Os três subiram novamente para o quarto de Helena. Gabriel observou enquanto Rafaela vasculhava cuidadosamente cada gaveta, cada canto, cada possível esconderijo. A jovem conhecia o quarto como ninguém e sabia exatamente onde Helena costumava guardar suas coisas. Dona Helena às vezes escondia joias em lugares diferentes quando vocês recebiam muitas visitas, comentou Rafaela. Uma vez eu encontrei uma pulseira dentro de um livro na estante do seu Osvaldo. Gabriel achou interessante essa informação, mas Osvaldo pareceu incomodado. Minha esposa não tinha mania de esconder joias, rebateu ele com irritação. Desculpe, seu Osvaldo. Só estava tentando ajudar. Continuaram procurando por mais de 1 hora. Verificaram embaixo da cama, dentro do closet, no banheiro, até mesmo nos bolsos dos casacos de Helena que ainda estavam no armário. Nada. Gabriel começou a ficar preocupado. Se o colar realmente havia sido roubado, eles precisariam fazer um boletim de ocorrência. Mas algo no comportamento do pai o incomodava. Osvaldo estava suando mais do que o normal, e suas mãos tremiam ligeiramente. Pai, por que não vamos ao seu escritório e conferimos as gravações das câmeras de segurança? Osvaldo hesitou por um momento que pareceu eterno para Gabriel. As câmeras? Sim, boa ideia. Desceram até o escritório de Osvaldo, um ambiente elegante com estantes de livros, mesa de mogno maciço e quadros com fotos da família. As imagens das câmeras de segurança ficavam gravadas por 30 dias em um sistema digital. Gabriel foi até o computador e começou a acessar as gravações dos últimos dias. Rafaela ficou em pé ao lado deles, ansiosa para provar sua inocência. Vamos ver. Segunda-feira, terça e ontem, murmurou Gabriel, passando os vídeos em velocidade acelerada. As imagens mostravam a rotina normal da casa. Rafaela chegando pontualmente todas as manhãs, Osvaldo saindo para o trabalho, Gabriel indo e voltando. Na segunda-feira apareceu Renato chegando por volta das 10 da manhã e saindo 1 hora depois. Olha aí, Renato realmente não subiu, observou Gabriel. Mas então ele notou algo estranho. Na madrugada de terça para quarta-feira, por volta das 3 da manhã, havia uma movimentação no corredor do primeiro andar. Alguém havia passado em frente à câmera, mas a imagem estava escura demais para identificar quem era. Pai, você saiu do quarto na madrugada de terça? Osvaldo se aproximou da tela, fingindo analisar a imagem. Devo ter ido ao banheiro ou buscar água na cozinha. Você sabe que tenho dificuldades para dormir desde que sua mãe... A voz dele falhou no final da frase, e Gabriel sentiu uma pontada de culpa por questionar o pai. Rafaela observava tudo em silêncio, mas sua mente trabalhava rapidamente. Ela sabia que Osvaldo costumava tomar remédios para dormir desde que Helena faleceu. Era estranho ele estar acordado e andando pela casa às 3 da manhã. Querido ouvinte, se você está gostando da história,
Aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Gabriel continuou verificando as gravações, mas não encontrou mais nada suspeito. As imagens mostravam apenas a rotina normal da família nos dias seguintes. Não tem nada conclusivo aqui, disse Gabriel frustrado. Vamos fazer o seguinte. Vou ligar para o Renato e perguntar se ele notou alguma coisa estranha na segunda. Osvaldo pareceu incomodado com a ideia. Não precisa incomodar o Renato por causa disso. Por que não, pai? Se o colar foi roubado, precisamos investigar todas as possibilidades. Eu não quero espalhar que tivemos um roubo aqui em casa. Você sabe como essas notícias se espalham rápido entre os conhecidos. Gabriel achou a reação do pai estranha, mas decidiu respeitar seus sentimentos. Afinal, Osvaldo estava passando por um momento difícil desde que perdeu Helena. Rafaela, que havia ficado calada durante toda a conversa, finalmente tomou coragem para falar. Seu Osvaldo, eu sei que o senhor está chateado e entendo sua preocupação. Esse colar significava muito para a dona Helena e para a família. Mas eu juro pela minha mãe que não toquei naquela joia. Nunca faria uma coisa dessas. Osvaldo olhou para ela fixamente. Rafaela tinha lágrimas nos olhos, mas sua voz era firme e sincera. Mesmo assim, ele não conseguia deixar de lado suas suspeitas. Rafaela, você entende que você é a única pessoa que tem acesso regular ao quarto da Helena, né? Entendo sim, mas também entendo que a família confia em mim há 3 anos. Dona Helena me tratava como filha. Eu jamais faria algo para desonrar a confiança dela ou de vocês. Gabriel ficou emocionado com as palavras de Rafaela. Ele se lembrava de como a mãe gostava da jovem, sempre elogiando seu trabalho e dedicação. Pai, eu conheço a Rafaela há 3 anos e confio nela. Vamos procurar outras explicações antes de fazer acusações. Outras explicações como o quê? Retrucou Osvaldo, perdendo a paciência. O colar não sumiu sozinho. A tensão no ar estava crescendo e Rafaela sentia que sua situação estava ficando cada vez mais complicada. Ela precisava desse emprego desesperadamente. O salário que recebia era essencial para sustentar sua mãe, que estava fazendo tratamento para diabetes, e seus 2 irmãos mais novos que ainda estudavam. Por favor, seu Osvaldo, me dê uma chance de provar minha inocência. Vamos procurar mais. O colar deve estar em algum lugar da casa. Já procuramos em todos os lugares óbvios, respondeu Osvaldo impaciente. Então vamos procurar nos lugares não óbvios, sugeriu Gabriel. Mamãe era criativa. Talvez tenha escondido em algum lugar que não imaginamos. Osvaldo suspirou pesadamente. Ele sabia que precisava ganhar tempo para pensar numa solução para aquela situação. O problema é que ele não podia contar a verdade para ninguém. Está bem, vamos continuar procurando. Mas se não encontrarmos até o final do dia... Ele não terminou a frase, mas o tom de ameaça era claro. Rafaela engoliu em seco e assentiu. Passaram o resto da manhã vasculhando toda a casa. Procuraram na biblioteca, na sala de jantar, até mesmo no quarto de hóspedes que era usado raramente. Gabriel estava sendo meticuloso, mas Osvaldo parecia estar apenas fingindo procurar. Durante a busca, Rafaela notou alguns detalhes que a incomodaram. Havia papéis espalhados na mesa do escritório de Osvaldo que ela não se lembrava de ter visto antes. Algumas gavetas que ela sempre encontrava fechadas estavam ligeiramente abertas. E havia uma atmosfera de tensão na casa que não existia na semana anterior. No meio da tarde, quando já estavam cansados e desanimados, Rafaela teve uma ideia. Gabriel, você se lembra se Dona Helena tinha algum lugar especial onde ela se sentia segura? Um lugar onde ela guardava coisas muito importantes? Gabriel pensou por um momento. Ela tinha uma caixa forte no closet. Já verificamos lá, interrompeu Osvaldo rapidamente. E ela também gostava muito do Jardim dos Fundos. Passava horas lá quando estava estressada. O jardim? Perguntou Rafaela. Será que ela poderia ter escondido algo por lá? Osvaldo pareceu incomodado com a ideia, mas não conseguiu argumentar contra. Foram até o Jardim dos Fundos, uma área bem cuidada com rosas, jasmins e uma pequena fonte de água. Helena realmente passava muito tempo ali, especialmente nas tardes de domingo. Gabriel se lembrou de que havia um pequeno galpão onde a mãe guardava ferramentas de jardinagem e vasos extras.
Eles não tinham verificado lá ainda. Vamos dar uma olhada no galpão, sugeriu ele. Caminharam até o pequeno edifício nos fundos do jardim. Quando Gabriel abriu a porta, encontraram o espaço organizado exatamente como Helena havia deixado. Vasos limpos e empilhados, ferramentas penduradas na parede, sacos de terra e adubo organizados numa prateleira. Rafaela começou a procurar cuidadosamente entre os objetos. Ela conhecia bem aquele espaço porque ajudava Helena com a jardinagem sempre que podia. Dona Helena guardava algumas coisas numa lata de biscoitos ali naquela prateleira, comentou ela, apontando para o alto. Gabriel pegou uma escada pequena e subiu para verificar. Havia realmente uma lata de biscoitos velha no canto da prateleira. Quando a abriu, encontrou alguns papéis e documentos. São só notas fiscais de plantas e produtos para o jardim, disse ele, folheando os papéis. Mas então, no fundo da lata, Gabriel sentiu algo diferente. Era um pequeno embrulho em tecido macio. O que é isso? Ele desceu da escada e desembrulhou cuidadosamente o objeto. Era o colar de diamantes de Helena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Osvaldo ficou pálido, Gabriel estava confuso, e Rafaela sentiu um alívio imenso. Não entendo, murmurou Gabriel. Por que mamãe esconderia o colar aqui? Osvaldo tentou manter a compostura, mas estava visivelmente abalado. Sua mãe, ela tinha seus motivos. Talvez estivesse com medo de ladrões. Rafaela observou atentamente a reação de Osvaldo. Havia algo estranho em seu comportamento. Ele não parecia aliviado por ter encontrado o colar, mas sim mais nervoso ainda. Seu Osvaldo, o senhor sabia que Dona Helena guardava o colar aqui? É claro que não, respondeu ele rapidamente demais. Se soubesse, teria procurado aqui primeiro. Gabriel estava examinando o colar e notou que havia um pequeno papel dobrado junto com a joia. O que é isso? Perguntou, desdobrando o papel. Era uma nota escrita de próprio punho por Helena. Gabriel reconheceu imediatamente a caligrafia elegante da mãe. Para meu querido Osvaldo, se algo acontecer comigo, quero que você saiba que descobri sobre os empréstimos. Não estou brava, mas estou preocupada. Por favor, converse com Gabriel sobre a situação da empresa antes que seja tarde demais. Este colar é para garantir o futuro dos nossos filhos, se necessário. Com todo o meu amor, Helena. Gabriel leu a nota 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava escrito. Seus olhos se voltaram para o pai, que havia empalidecido ainda mais. Que empréstimos, pai? De que situação ela está falando? Osvaldo sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. O segredo que ele havia guardado tão cuidadosamente por 2 anos acabara de ser revelado da pior forma possível. Gabriel, eu posso explicar? Então explique, exclamou Gabriel com a voz alterada. Que situação é essa que mamãe sabia e eu não? Rafaela percebia que havia presenciado algo muito íntimo e delicado da família. Tentou se afastar discretamente, mas Gabriel pediu que ela ficasse. Rafaela, você pode ficar. Você foi acusada injustamente por minha causa. Merece saber a verdade. Osvaldo se sentou num banco de jardim próximo ao galpão. Suas mãos tremiam enquanto tentava encontrar palavras para explicar 2 anos de mentiras. A construtora está passando por dificuldades financeiras há 3 anos. Começou pouco antes de Helena ficar doente. Alguns projetos grandes que não deram certo, problemas com fornecedores, a crise econômica. Gabriel sentia o mundo girando ao seu redor. Ele trabalhava na empresa e não fazia ideia de que havia problemas tão sérios. Por que você nunca me contou? Eu poderia ter ajudado. Você estava começando na empresa, não queria sobrecarregá-lo. E depois Helena ficou doente e não conseguia encontrar o momento certo. E os empréstimos que mamãe menciona na carta? Osvaldo respirou fundo antes de responder. Peguei alguns empréstimos usando nossa casa e alguns bens como garantia. Pensei que conseguiria reverter a situação rapidamente. Alguns empréstimos? Gabriel estava ficando cada vez mais alterado. Quantos? E por que mamãe sabia e eu não? Helena descobriu por acaso. Viu alguns documentos que esqueci em casa.
Ficou preocupada, mas prometeu não contar para você enquanto eu não encontrasse uma solução. Rafaela ouvia tudo em choque. Começava a entender por que Osvaldo havia sido tão rápido em acusá-la pelo sumiço do colar. Ele estava desesperado para desviar a atenção dos verdadeiros problemas. Gabriel segurava a nota da mãe com mãos trêmulas. Helena havia descoberto a verdade e tentado proteger a família, escondendo o colar como uma espécie de seguro para o futuro. E ela havia pedido para Osvaldo contar a verdade ao filho antes que fosse tarde demais. Há quanto tempo você sabe onde estava o colar? Perguntou Gabriel com voz baixa e controlada. Osvaldo hesitou mais uma vez, e essa hesitação foi suficiente para Gabriel entender que havia mais mentiras. Você sabia, não sabia? Sabia onde mamãe havia escondido o colar. Gabriel. Responda, gritou Gabriel, perdendo completamente a compostura. Sim, Helena me contou onde estava antes de partir. Disse que era para casos de emergência. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O pai havia mentido para ele e para Rafaela o dia todo. Havia deixado que uma funcionária inocente fosse acusada de roubo para esconder seus próprios segredos. Então por que fez todo esse teatro? Por que acusou a Rafaela? Osvaldo finalmente quebrou. 2 décadas de construção de uma empresa, 2 anos escondendo dívidas, e agora toda a verdade estava vindo à tona. Porque eu não sabia mais o que fazer, gritou ele com lágrimas nos olhos. Os empréstimos venceram, os juros estão impossíveis de pagar. E eu pensei que se vocês descobrissem sobre o colar... Pensou o quê? Que íamos concordar em vendê-lo para pagar suas dívidas? Era a única saída que eu via. Mas quando cheguei no quarto e vi a caixa vazia, entrei em pânico. Pensei que alguém havia descoberto sobre Helena ter escondido lá. Rafaela finalmente entendeu todo o quebra-cabeças. Osvaldo estava usando suas joias e bens pessoais para tentar salvar a empresa. O colar de Helena era provavelmente uma das últimas coisas valiosas que restavam. Seu Osvaldo, disse ela com a voz suave, o senhor ia vender o colar da dona Helena? Osvaldo não conseguiu responder. Sua vergonha era evidente. Gabriel se levantou abruptamente do banco onde havia se sentado. Não acredito que você ia vender o colar da mamãe sem nem me consultar. E pior, acusou uma funcionária inocente de roubo para esconder isso. Gabriel, por favor, tenta entender minha situação. Sua situação? Gabriel estava furioso. E a situação da Rafaela? Você quase destruiu a reputação dela por causa das suas mentiras. Rafaela, mesmo estando no centro da confusão, conseguia ver a dor nos olhos de Osvaldo. Ele era um homem orgulhoso que havia construído tudo do zero e agora via tudo desmoronando. Mas isso não justificava a forma como ele havia lidado com a situação. Gabriel, por favor, vamos nos acalmar, disse ela. Seu pai está passando por uma situação muito difícil. Você está defendendo ele depois de tudo o que aconteceu hoje? Não estou defendendo o que ele fez. Foi errado me acusar, mas entendo o desespero que leva uma pessoa a tomar decisões ruins. Gabriel olhou para Rafaela com admiração. Mesmo tendo sido tratada injustamente, ela demonstrava compaixão e maturidade. Osvaldo também olhou para a jovem funcionária com novos olhos. Durante 3 anos, ele havia visto Rafaela apenas como mais uma empregada. Mas ali estava ela, mostrando mais dignidade e sabedoria do que ele próprio havia demonstrado naquele dia. Rafaela, eu peço desculpas. Não tinha o direito de acusá-la sem provas. Foi covardia da minha parte. Obrigada, seu Osvaldo, aceito suas desculpas. Gabriel ainda estava processando tudo o que havia descoberto. A empresa da família estava quebrada. O pai havia escondido isso por anos. A mãe havia descoberto a verdade antes de falecer. E quase uma funcionária inocente havia pagado o preço. Pai, preciso entender a extensão dos problemas. Quanto devemos? Para quem? Qual é o prazo? Osvaldo suspirou profundamente. Sabia que chegara a hora de contar toda a verdade. Devemos cerca de 2 milhões de reais para 3 bancos diferentes. Os prazos já venceram e eles estão ameaçando executar as garantias. Que garantias? Esta casa,
a empresa e alguns bens pessoais. Gabriel sentiu as pernas bambearem. A casa onde havia crescido, onde a mãe havia vivido seus últimos anos, estava ameaçada. Por que você não vendeu outras coisas antes de chegar a esse ponto? Já vendi muita coisa, Gabriel. Carros, aplicações, até algumas joias menos importantes da Helena. Gabriel olhou para o pai com uma mistura de tristeza e raiva. Como Osvaldo havia conseguido esconder tudo isso por tanto tempo? Rafaela observava a conversa em silêncio, mas sua mente trabalhava rapidamente. Ela conhecia a situação financeira da própria família e sabia como era difícil lidar com dívidas e pressão de credores. Seu Osvaldo, disse ela hesitante, posso fazer uma pergunta? Claro, Rafaela. O senhor já tentou conversar com os credores sobre um parcelamento ou renegociação? Osvaldo olhou para ela surpreso. Não esperava que uma jovem faxineira entendesse de negociação de dívidas. Tentei, mas eles só aceitam o pagamento integral ou executam as garantias. E se vocês vendessem apenas parte dos bens para fazer um pagamento parcial e negociar o resto? Gabriel percebeu que Rafaela estava pensando de forma prática e estratégica. Talvez a solução não fosse tão impossível quanto parecia. Pai, ela tem razão. Vamos fazer uma lista de tudo que podemos vender sem destruir completamente nossa vida. Osvaldo ainda estava relutante. Vender as lembranças de Helena parecia uma traição à memória dela. O colar da mamãe vale 200 mil reais, disse Gabriel. É um começo. Não, exclamou Osvaldo. Não vou vender o colar da Helena. Pai, a mamãe escondeu o colar exatamente para esse tipo de emergência. Ela sabia que poderia ser necessário vendê-lo. Osvaldo releu a nota que Helena havia deixado. Este colar é para garantir o futuro dos nossos filhos se necessário. Helena havia previsto essa situação e deixado instruções claras. Ela realmente queria que usássemos o colar se fosse preciso, murmurou Osvaldo. Exato. Mamãe era prática. Ela priorizaria nossa segurança financeira acima de qualquer objeto material. Rafaela se sentiu tocada pela forma como Helena havia pensado no futuro da família, mesmo enfrentando sua própria situação difícil. Dona Helena era uma mulher muito sábia, comentou ela. Ela me ensinou muito sobre organização e planejamento nos anos em que trabalhei aqui. Gabriel teve uma ideia. Rafaela, você poderia nos ajudar a fazer um inventário completo dos bens da casa. Você conhece tudo aqui melhor que qualquer um. Claro, posso ajudar sim. Osvaldo estava começando a ver uma luz no fim do túnel. Talvez houvesse uma forma de resolver a situação sem perder tudo. Passaram o resto da tarde, fazendo uma lista detalhada de todos os objetos valiosos da casa. Rafaela conhecia cada móvel, cada quadro, cada peça de decoração. Ela sabia exatamente o que Helena mais valorizava e o que poderia ser vendido sem tanto impacto emocional. Durante o processo, Gabriel percebeu como Rafaela tinha uma visão clara do valor real das coisas versus o valor sentimental. Ela sugeria manter os itens com maior significado emocional e vender aqueles que eram valiosos, mas menos importantes para a família. Esta baixela de prata é linda, mas vocês nunca usam, comentou ela. E vale bastante dinheiro. Tem razão. Mamãe só usava nas cenas de Natal. E mesmo assim reclamava que dava muito trabalho para limpar. Ao final do dia, eles haviam identificado bens no valor de aproximadamente 800 mil reais que poderiam ser vendidos sem grande impacto na rotina da família. Somando com o colar, chegamos a 1 milhão, calculou Gabriel. Ainda falta a metade da dívida. Mas é um valor significativo para negociar com os credores, disse Rafaela. Eles preferem receber parte agora do que ficar anos tentando vender a casa em leilão. Gabriel estava impressionado com o conhecimento prático que Rafaela demonstrava sobre negociações financeiras. Como você sabe tanto sobre essas coisas? Minha mãe trabalhou anos como secretária, em um escritório de contabilidade antes de ficar doente. Ela me ensinou muita coisa sobre como lidar com dinheiro e dívidas. Osvaldo se sentia cada vez mais grato pela presença de Rafaela. A jovem que ele havia acusado injustamente pela manhã estava se mostrando uma aliada valiosa na resolução dos problemas da família. Querido ouvinte, se você está gostando da história,
Aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Naquela noite, depois que Rafaela foi embora, pai e filho tiveram uma conversa longa e difícil. Gabriel quis entender exatamente como a empresa havia chegado àquele ponto crítico. Começou há 4 anos, explicou Osvaldo. Ganhamos uma licitação grande para construir um condomínio popular. Parecia um ótimo negócio, mas houve problemas com o terreno que ninguém havia previsto. Que tipo de problemas? Solo contaminado. Tivemos que fazer toda uma remediação ambiental que custou 3 vezes mais do que havíamos orçado. E como o contrato tinha prazo fixo, não conseguimos repassar os custos extras. Gabriel ouvia atentamente. Começava a entender como uma empresa sólida podia se complicar rapidamente com um projeto mal calculado. E por que não me contou na época? Você tinha acabado de entrar na empresa. Pensei que conseguiria resolver sem envolvê-lo. E depois veio outro projeto problemático, depois outro, e quando percebi já era tarde demais. E mamãe descobriu como. Ela viu extratos bancários que eu havia esquecido em casa. Começou a fazer perguntas, e eu não consegui mais mentir para ela. Gabriel sentia uma mistura de tristeza e admiração pela mãe. Helena havia carregado esse fardo junto com Osvaldo nos últimos meses de vida, sem nunca deixar transparecer a preocupação. Ela ficou brava quando descobriu. No começo ficou chateada por eu ter escondido, mas depois ela disse que íamos enfrentar juntos. Foi ideia dela esconder o colar no galpão, como uma reserva de emergência. Gabriel percebeu que precisava assumir um papel mais ativo na resolução da crise. Não era mais possível deixar que o pai lidasse sozinho com tudo. Amanhã vamos ao banco juntos. Vou conversar pessoalmente com os gerentes. Osvaldo assentiu, sentindo-se aliviado por não carregar mais o peso da situação sozinho. Na manhã seguinte, quando Rafaela chegou para trabalhar, encontrou pai e filho organizando documentos na mesa do escritório. Eles haviam decidido seguir suas sugestões sobre a venda dos bens e negociação com os credores. "Bom dia", cumprimentou ela. "Como vocês estão hoje?" "Melhor", respondeu Gabriel. "Conversamos muito ontem à noite e decidimos seguir suas sugestões." "Que bom! Vocês vão ver que é possível resolver tudo." Durante os dias seguintes, Rafaela se envolveu profundamente no processo de reorganização da casa. Ela ajudou a catalogar todos os itens que seriam vendidos, pesquisou preços de mercado e até sugeriu os melhores lugares para vender cada tipo de objeto. Gabriel ficou impressionado com a eficiência e o conhecimento que ela demonstrava. "Rafaela, onde você aprendeu tanto sobre avaliação de objetos antigos? Minha avó tinha uma loja de antiguidades quando eu era pequena. Passava os fins de semana lá ajudando ela. Aprendi a reconhecer peças de valor e a pesquisar preços." Osvaldo começou a ver Rafaela não mais como uma simples faxineira, mas como uma pessoa com conhecimentos e habilidades valiosas. Ele se envergonhava de como havia tratado ela e procurava formas de demonstrar sua gratidão e respeito. "Rafaela", disse ele um dia, "quero que você saiba que reconheço o quanto você está nos ajudando. Isso vai muito além das suas obrigações como funcionária." "Não tem problema, seu Osvaldo. Vocês sempre me trataram bem aqui. É natural que eu queira ajudar quando vocês precisam. A primeira negociação foi com o banco que tinha a maior parcela da dívida." Gabriel e Osvaldo se prepararam cuidadosamente, levando toda a documentação dos bens que seriam vendidos. O gerente do banco, Sr. Antônio, inicialmente foi relutante em aceitar um parcelamento. Mas quando viu o valor dos itens que seriam vendidos e percebeu que a família estava realmente empenhada em resolver a situação, começou a considerar alternativas. "Vocês estão falando de pagar R$ 400 mil à vista e parcelar o restante em 24 meses? "Exato", respondeu Gabriel. "Com correção apenas pela inflação, sem os juros de mora atuais. É uma proposta interessante. Vou levar para o comitê de crédito." Saíram do banco com esperança renovada. Se conseguissem acordos similares com os outros credores, seria possível manter a casa e a empresa. Enquanto aguardavam a resposta do banco, continuaram com a venda dos objetos selecionados. Rafaela os acompanhava nos leilões e lojas especializadas,
sempre negociando para conseguir os melhores preços. Ela tem um talento natural para negociação, comentou Gabriel com o pai depois de Rafaela conseguir vender um conjunto de móveis antigos por um valor muito acima do esperado. Estou pensando, disse Osvaldo hesitante. Quando resolvermos essa situação, talvez devêssemos oferecer uma posição diferente para ela na empresa. O que você tem em mente? Ela poderia trabalhar no setor administrativo. Tem conhecimento prático, é organizada e confiável. Gabriel gostou da ideia. Rafaela merecia uma oportunidade de crescer profissionalmente. 2 semanas depois, chegou a resposta do primeiro banco. Eles haviam aceito a proposta de parcelamento. Os outros 2 bancos também concordaram com acordos similares depois de verem que a família estava cumprindo seus compromissos. No dia em que assinaram o último acordo, Gabriel, Osvaldo e Rafaela comemoraram discretamente na cozinha da casa. Não acredito que conseguimos, disse Osvaldo, visivelmente aliviado. Conseguimos porque trabalhamos em equipe, respondeu Gabriel olhando para Rafaela, e tivemos a ajuda de uma pessoa muito especial. Rafaela ficou emocionada. Pela primeira vez, desde que começara a trabalhar na casa, se sentia verdadeiramente parte da família. Rafaela, disse Osvaldo, quero fazer uma proposta para você. Ela olhou para ele com curiosidade. Gostaria que você viesse trabalhar na empresa conosco. Começaria como assistente administrativa, mas com perspectiva de crescimento. Rafaela sentiu lágrimas de alegria nos olhos. Sério? Vocês realmente querem me dar essa oportunidade? Você provou que tem muito mais a oferecer do que imaginávamos, disse Gabriel. E depois de tudo que fez por nossa família, é o mínimo que podemos fazer. Mas e a limpeza da casa? Vamos contratar outra pessoa, respondeu Osvaldo. Você merece algo melhor. Rafaela aceitou a proposta sem hesitação. Era a oportunidade que ela sonhava para melhorar de vida e ajudar ainda mais sua família. Nos meses seguintes, a vida da família Mendonça passou por uma transformação completa. Osvaldo aprendeu a ser mais transparente sobre as questões da empresa e a valorizar as pessoas ao seu redor. Gabriel assumiu maior responsabilidade nos negócios e descobriu que gostava dos desafios da gestão. Rafaela se adaptou rapidamente ao trabalho administrativo. Sua experiência prática e atenção aos detalhes se mostraram muito valiosas para a empresa. Em pouco tempo, ela estava gerenciando fornecedores e coordenando cronogramas de obras. Ela tem um talento natural para a organização, comentou Gabriel com o pai. Os fornecedores respeitam ela e os prazos melhoraram muito desde que ela assumiu essa função. Um dia, cerca de 6 meses depois do episódio do colar, Gabriel encontrou Rafaela organizando documentos no escritório da empresa. Rafaela, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, Gabriel. Você nunca teve vontade de estudar administração ou algo assim? Você tem aptidão natural para a gestão. Sempre tive vontade, mas nunca tive condições de pagar uma faculdade. Preciso trabalhar para sustentar minha família. Gabriel conversou com o pai sobre a possibilidade de a empresa custear os estudos de Rafaela. Era um investimento que fazia sentido, considerando o valor que ela agregava ao negócio. Acho uma excelente ideia, disse Osvaldo. Ela já provou que vale a pena investir nela. Quando fizeram a proposta para Rafaela, ela ficou sem palavras por alguns minutos. Vocês pagariam minha faculdade? Com uma condição, disse Gabriel com um sorriso. Que você continue trabalhando conosco depois de formada. É claro, vocês mudaram minha vida, nunca vou esquecer isso. A empresa começou a se recuperar gradualmente. Com a gestão mais organizada e transparente, novos clientes voltaram a confiar na construtora. Osvaldo havia aprendido a importância de compartilhar responsabilidades e tomar decisões em conjunto. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. 1 ano depois do episódio que quase destruiu a família, eles se reuniram no Jardim dos Fundos, onde tudo havia se resolvido. Era o aniversário de 2 anos da partida de Helena. Vocês acham que mamãe ficaria orgulhosa de como lidamos com tudo? Perguntou Gabriel. Tenho certeza que sim, respondeu Osvaldo.
Ela sempre dizia que as dificuldades servem para mostrar o que realmente somos por dentro. Rafaela, que agora era considerada parte da família, colocou flores frescas ao lado da fonte onde Helena costumava sentar. Dona Helena me ensinou que família não é só sobre sangue, disse ela. É sobre cuidar uns dos outros nos momentos difíceis. Osvaldo olhou para a jovem que havia transformado suas vidas de maneira tão inesperada. Rafaela, eu preciso te pedir desculpas mais uma vez pelo que aconteceu naquele dia. Foi a pior versão de mim mesmo. Seu Osvaldo, aquele dia foi importante para todos nós. Foi quando vocês descobriram que podiam confiar em mim, e eu descobri que vocês eram uma família de verdade, com problemas e defeitos como qualquer outra. Gabriel observou a cena e refletiu sobre como um momento de crise havia se transformado na maior bênção de suas vidas. Eles haviam ganhado não apenas uma funcionária excepcional, mas uma amiga e membro da família. A empresa continuou crescendo. Rafaela se formou em administração 2 anos depois e se tornou gerente-geral da construtora. Sua visão prática e conhecimento técnico ajudaram a empresa a se modernizar e se tornar mais eficiente. Osvaldo, aos 70 anos, decidiu se aposentar gradualmente, passando mais responsabilidades para Gabriel e Rafaela. Ele havia aprendido a delegar e confiar em outros, algo que nunca conseguira fazer antes da crise. É engraçado, comentou ele um dia com Gabriel. Passei a vida toda tentando controlar tudo sozinho, e só fui bem-sucedido quando aprendi a dividir as responsabilidades. Gabriel concordou. A empresa estava mais forte do que nunca, mas principalmente eles estavam mais unidos como família. 5 anos depois do episódio do colar, a construtora Mendonça era reconhecida no mercado não apenas pela qualidade de seus projetos, mas também pela forma como tratava seus funcionários. Rafaela havia implementado programas de capacitação e benefícios que se tornaram referência no setor. Nunca imaginei que aquele dia terrível resultaria em tudo isso, disse Osvaldo numa reunião de planejamento estratégico. As melhores coisas da vida às vezes surgem dos momentos mais difíceis, respondeu Rafaela. O importante é não deixar o medo impedir que façamos as escolhas certas. Gabriel observava os dois conversando e se lembrava de como tudo havia começado com uma acusação injusta e um colar escondido. Helena havia deixado muito mais que uma joia como herança. Havia deixado uma lição sobre honestidade, família e a importância de valorizar as pessoas certas. A casa nos Jardins havia sido preservada e ainda servia como lar para a família, mas agora era também um lugar onde Rafaela e sua família eram sempre bem-vindas. A mãe de Rafaela, Dona Conceição, havia se tornado amiga próxima de Osvaldo, e os irmãos mais novos de Rafaela frequentavam a casa regularmente. Esta casa parece bem mais viva agora, comentou Gabriel num domingo, quando havia várias famílias reunidas no jardim. Mamãe sempre dizia que casa sem gente jovem fica triste, respondeu Osvaldo. Acho que ela ficaria feliz vendo tanta vida aqui. O colar de Helena nunca precisou ser vendido. Com a recuperação da empresa e a reorganização das finanças, eles conseguiram quitar todas as dívidas, mantendo o bem mais precioso da família. A joia ficava guardada no cofre, mas Gabriel sabia que sua mãe havia deixado algo muito mais valioso. Uma lição sobre como enfrentar adversidades com dignidade e humildade. Rafaela se casou 3 anos depois e escolheu usar o colar de Helena em seu casamento com a bênção de toda a família Mendonça. Foi uma forma de honrar a memória da mulher que, mesmo depois de ter partido, havia continuado protegendo e orientando todos aqueles que amava. Dona Helena estaria muito orgulhosa de você, disse Osvaldo para Rafaela no dia do casamento. E eu estou muito grata por tudo que ela me ensinou, respondeu ela, tocando delicadamente o colar. Mesmo sem estar aqui fisicamente, ela continua cuidando de todos nós. A construtora Mendonça se tornou uma empresa familiar no verdadeiro sentido da palavra. Gabriel permaneceu como CEO, Rafaela como diretora administrativa e até os irmãos mais novos dela conseguiram estágios na empresa quando chegaram à idade apropriada. Osvaldo, agora completamente aposentado, passava seus dias cuidando do jardim que Helena tanto amava
e recebendo os netos de criação que Rafaela havia trazido para sua vida. Ele havia se tornado o avô que nunca pensou que seria. Às vezes acho que Helena planejou tudo isso, comentou ele um dia com Gabriel, enquanto observavam Rafaela treinando novos funcionários. Ela sabia que precisávamos da Rafaela tanto quanto ela precisava de nós. Gabriel sorriu. Talvez o pai estivesse certo. Helena sempre teve uma intuição especial sobre pessoas e havia escolhido Rafaela para cuidar de sua casa muito antes de qualquer crise acontecer. 10 anos depois, quando Gabriel foi promovido a presidente da Associação de Construtores de São Paulo, fez questão de mencionar em seu discurso a importância de valorizar os funcionários e tratá-los como família. Aprendi que as melhores oportunidades de crescimento vêm quando enfrentamos nossas crises com honestidade e humildade, disse ele para uma plateia de centenas de empresários. E que, às vezes, as pessoas mais importantes para nosso sucesso são aquelas que menos esperamos. Na plateia, Rafaela e Osvaldo aplaudiram orgulhosos. Eles sabiam exatamente a que Gabriel se referia. Naquela noite em casa, a família se reuniu para comemorar mais uma conquista. A mesa estava posta na sala de jantar principal, a mesma onde Helena costumava receber suas amigas para o chá da tarde. Vocês acham que chegamos onde estamos por mérito ou por sorte? Perguntou Gabriel durante o jantar. Por merecimento, respondeu Rafaela sem hesitar. Trabalhamos duro, fomos honestos uns com os outros e, principalmente, aprendemos a valorizar o que realmente importa. Osvaldo concordou. Aos 75 anos, ele havia aprendido que riqueza não se media apenas em dinheiro, mas na qualidade dos relacionamentos e na paz de espírito que vinha de fazer as escolhas certas. Helena ficaria orgulhosa de todos nós, disse ele, levantando o copo para um brinde, por termos transformado um momento de crise na maior bênção de nossas vidas. Brindaram em memória de Helena e em celebração da família que haviam construído juntos, uma família que transcendia laços de sangue e se baseava em amor, respeito mútuo e a certeza de que juntos poderiam superar qualquer desafio. O colar de diamantes continuava guardado no cofre, mas seu verdadeiro valor havia se revelado naquele dia no jardim, quando ensinou a todos eles que os tesouros mais preciosos da vida são as pessoas que escolhemos amar e proteger. Anos mais tarde, quando Rafaela teve seu primeiro filho, ela e o marido decidiram dar ao menino o nome de Henrique, em homenagem a Helena. Foi uma forma de garantir que a memória daquela mulher sábia e generosa continuasse viva nas próximas gerações. Dona Helena salvou nossa família de 2 formas, disse Rafaela para Gabriel no dia do batizado. Primeiro escondendo o colar quando estava viva, depois nos reunindo quando já não estava mais aqui. Gabriel concordou. A mãe havia deixado muito mais que bens materiais como herança. Havia deixado valores, princípios e principalmente a certeza de que família verdadeira é aquela que se constrói com amor, respeito e dedicação mútua. A construtora Mendonça continuou prosperando, sempre mantendo os valores que Helena havia ensinado: honestidade nos negócios, respeito pelos funcionários e a certeza de que sucesso verdadeiro só tem significado quando é compartilhado com quem amamos. E toda vez que enfrentavam um novo desafio, seja na empresa ou na vida pessoal, eles se lembravam do dia em que um colar escondido quase destruiu uma família, mas acabou revelando que os verdadeiros tesouros estavam nas pessoas que escolheram caminhar juntas através das dificuldades. Fim da história. Agora conte para nós, o que achou dessa história de superação? Você acredita que Osvaldo conseguiu redimir seus erros? E Rafaela, não foi admirável sua generosidade depois de tudo que passou? Compartilhe suas impressões nos comentários com palavras sinceras. Sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta. Obrigado pela companhia.